Bem-vindos ao módulo 5 Redes e Entrega de Conteúdo. Este módulo abrange, então, três serviços fundamentais da AWS para entrega de conteúdo e redes. O Amazon VPC, Amazon Route 53 e Amazon CloudFront. Visão geral do módulo. Então, tópicos de noções básicas de redes, Amazon VPC, redes da VPC, segurança da VPC, Amazon Route 53, Amazon CloudFront. Atividades, então, rotular um diagrama de rede, projetar uma arquitetura básica de VPC, demonstração da VPC e laboratório criar uma VPC e iniciar um servidor web. Objetivos desse módulo, então, você deverá ser capaz de reconhecer os conceitos básicos de redes, descrever as redes virtuais na nuvem com a Amazon VPC, rotular um diagrama de rede, projetar uma arquitetura básica de VPC, indicar as etapas para criar uma VPC, identificar grupos de segurança, criar sua própria VPC e incluir outros componentes nela para produzir uma rede personalizada. Também identificar os fundamentos do Amazon Route 53 e reconhecer os benefícios do Amazon CloudFront. Seção 1. Noções básicas de redes. Aqui a gente tem então uma rede, né? Se vocês forem analisar aqui uma rede de computadores, são duas ou mais máquinas clientes conectadas para compartilhar recursos, né? Uma rede pode ser particionada, logicamente, em sub-redes. A rede requer um dispositivo de rede, tá? Como um roteador ou um switch, que vocês podem ver aqui, né? E para conectar todos os clientes, permitir a comunicação entre eles. Então, aqui no caso, a gente tem uma sub-rede aqui, sub-rede 1 e uma sub-rede 2. Um IP, então, né? Ele tem uma máscara, né? Cada máquina cliente tem uma rede, tem um endereçamento IP exclusivo que o identifica, tá? O endereço IP, então, é um rótulo numérico em formato decimal, e as máquinas convertem esse número decimal em um formato binário. Nesse exemplo, o endereço IP é 192.0.20, tá? E cada um dos 4 números separados por pontos do endereço IP representa 8 bits no formato de número octal. Isso significa que cada um dos 4 números pode ser de 0 a 255. E o total combinado dos 4 números para o endereço IP é de 32 bits no formato binário. Aqui então o endereço de 32 bits, né, o 92.0.2.0, tá? Ele de 32 bits é chamado de IPv4. Enquanto o endereço IPv6, né, ele é composto de 8 grupos de 4 letras e números separados por 2 pontos. Nesse exemplo, o endereço IPv6, tá, ele é esse de baixo aqui, né, de 128 bits. Cada um dos 8 grupos separados por 2 pontos do endereço IPv6 representa 16 bits no formato de número hexadecimal. Isso significa que cada um dos 8 grupos pode ser qualquer coisa de 0 a FFF. E o total combinado dos 8 grupos para um endereço de IPv6 é 128 bits no formato binário, certo? Então, um roteamento sem classe entre domínios CIDR, né? Então, um método comum para descrever redes é o Class Interdomain Routing, ou CIDR, né? Roteamento sem classe entre domínios. O endereço CIDR é expresso então da seguinte forma, né? O endereço IP, que é o primeiro endereço da rede, né? Em seguida um caractere de barra e finalmente um número que informa quantos bits do prefixo de roteamento devem ser corrigidos ou alocados para o identificador de rede, tá? Os bits não são fixos e podem ser alterados, né? O CIDR é uma maneira de expressar então um grupo de endereços IPs consecutivos entre si. Vamos pegar uma faixa de rede, tá? Nesse exemplo, então, o CIDR é 192.0.2.0/24, tá? O último número /24 mostra que os primeiros 24 bits
devem ser corrigidos. Então, os últimos 8 bits são flexíveis, o que significa que 2 na 8 ou 256 endereços IPs estão disponíveis para a rede, que variam então de 92.0.2.0 a 192.0.2.255. O quarto dígito decimal então tem permissão para mudar de 0 a 255. Tá? Se o CIDR foi 192.0.2.0/16, né, em vez de /24, o último número, né, 16, ele informa que os primeiros 16 bits devem ser corrigidos. Os últimos 16 bits são flexíveis, o que significa que 2 na 16 dá 65.536 endereços IPs estão disponíveis para a rede. Então varia daí de 92.0.0.0 ao 92.0.255.255. O terceiro e quarto dígitos decimais podem variar de 0 para 255. Né? E há dois casos especiais, endereços IPs fixos, em que cada bit é fixo e representa um único endereço IP, né? Por exemplo, 92.0.2.0/32. Então esse tipo de endereço é útil quando você deseja configurar uma regra de firewall e conceder acesso a um host específico. Tá? E a internet, em que cada bit é flexível, é representada como 0.0.0/0. Tá? Então, se eu quero abranger toda a internet, eu pego 0.0.0/0, certo? Então, aqui vamos continuando aqui. Então, o modelo Open System Interconnection, né, ou OSI, né? Vocês lembram da camada OSI? Então, aqui falando um pouco sobre a camada OSI, né? A gente tem que lembrar só que camada OSI tem cada camada representa então um tipo de protocolo, endereço, né? E tem uma função, tá? Então a camada 7, né? Meios para um aplicativo acessar uma rede de computadores. Camada 6, a apresentação, garante que a camada do aplicativo possa ler os dados, também usado para criptografia. Camada 5, sessão, permite a troca ordenada de dados. Camada 4, camada de rede, né? Então ela fornece protocolos para oferecer suporte à comunicação host a host. Então aqui o TCP, o DP. A camada 3 também de rede, mas ela faz o roteamento e caminhamento de pacotes, né? Roteadores, faz o IP, né? Camada 2, link de dados, faz transferência de dados da mesma rede LAN, hubs e switches, que é o endereço MAC. E físico, né, que seria a camada 1, transmissão e recepção de fluxo de dados de bits brutos em um meio físico, sinais de 0 e 1. Tá? Então, camada 7, HTTPS, FTP, DHCP, LDAP. Camada 6, ASCII, ICA. Camada 5, NetBIOS, RPC. Camada 4, TCP, UDP. Camada 3, IP, né? E camada 2, MAC. E camada 1, então, sinais de 0 e 1, que é físico mesmo, tá? Falando então um pouco sobre a Amazon VPC. O que seria o VPC, né? Muitos conceitos de uma rede local se aplicam a uma rede baseada na nuvem, mas boa parte da complexidade da configuração de uma rede foi abstraída sem sacrificar o controle, a segurança e a usabilidade. Então, nesta sessão você aprenderá sobre o Amazon VPC e os componentes fundamentais de uma VPC. Então, o que a VPC permite? Permite provisionar uma seção isolada, logicamente, da nuvem, a AWS, onde você pode executar recursos da AWS em uma rede virtual que você mesmo define. Né? Fornece controle sobre seus recursos da rede virtual, incluindo então seleção do intervalo de endereço IP, criação de subredes, configuração de tabelas de rota e gateways de rede. Permite também personalizar a configuração de rede para sua VPC e permite usar várias camadas de segurança. Falando então um pouco sobre VPCs e subredes, a Amazon ela permite provisionar nuvens privadas, né? E
E uma VPC é uma rede virtual isolada, logicamente, de outras redes virtuais na nuvem AWS, tá? Então a tua VPC ela não vai se comunicar, ela vai estar isolada, a não sei que você defina, mas ela vai estar isolada de outras redes. Ela é dedicada à sua conta e pertence a uma única região da AWS e pode também abranger várias zonas de disponibilidade, tá? Então, lembrando, ela pertence à sua conta AWS, pertence a uma única região da AWS, mas pode abranger então várias zonas de disponibilidades. Depois de criar uma VPC, você pode dividi-la em uma ou mais sub-redes. Uma sub-rede, então, é um intervalo de endereços IP em uma VPC. As sub-redes pertencem a uma única zona de disponibilidade. Você pode criar sub-redes em diferentes zonas de disponibilidade para alta disponibilidade. As sub-redes geralmente são classificadas como públicas ou privadas. E as sub-redes públicas então têm acesso direto à internet, mas as sub-redes privadas não têm acesso à internet. Então isso pode ser definido, você pode classificar a sub-rede como pública ou privada de acordo com a necessidade. O endereço IP, então, que a gente estava comentando já um pouco aqui. Ao criar uma VPC, você atribui um bloco CIDR, né? O CIDR, que é um intervalo IPv4, né? Intervalo de endereços privados, tá? Você não pode alterar o intervalo de endereços depois de criar a VPC, tá? O maior tamanho de bloco seria /16, né? E o menor tamanho de bloco é /28, né? Então, no mínimo 16 endereços e no máximo 65.536 endereços, tá? O IPv6 também é compatível com um limite de tamanho de bloco diferente, tá? Então, os blocos CIDR de subredes não podem se sobrepor, né? Então, a gente não pode ter endereços IPs duplicados na mesma VPC, certo? Existe uma questão também aqui que a gente não pode, a gente tem endereços IPs, existe endereços IPs reservados, né? Então, um exemplo, uma VPC com bloco IPv4 de 10.0.0.0/16 tem 65.536 endereços IP no total. E a VPC tem 4 sub-redes de tamanho igual, né? Mas somente 251 endereços IP estão disponíveis para o uso de cada sub-rede. Então, se a gente tem aqui /24, né, vai ser 251 IPs para cada sub-rede. Então, a gente tem o endereço IP 10.0.0.0, né, que é reservado para a rede. O 10.00.1 para comunicação interna. O ponto 2 para DNS, resolução do Domain Name System. Ponto 3 para uso futuro. Ponto 255, né, que é o endereço de transmissão de rede. Tá? Então, resumindo, para cada sub-rede, num /24 aqui, seria 251 endereços disponíveis. Tá? Então, os tipos de endereço IP público, né? Então, o endereço IP v4, né, ele pode ser atribuído manualmente por meio de um endereço IP elástico, tá? Isso é pago, tá? Isso também você tem que tomar cuidado, né, para não deixar IPs alocados lá que você vai ficar pagando para aquele IP, se não tiver uso, né, vai ficar dando custos adicionais, tá? Ele é atribuído automaticamente por meio de configurações do endereço IP público de atribuição automática no nível de sub-rede. O endereço IP elástico ele é associado a uma conta da AWS e pode ser alocado e remapeado a qualquer momento. Lembrando que custos adicionais podem ser aplicados, como eu comentei.